Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da Lightning Bits. E no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre o timeline. Porém, dessa vez vamos falar aqui dentro das opções do nosso timeline, vamos falar sobre as abas Times e Timeline. Ok, então inicialmente eu vou gravar uma timeline um pouco mais curta para que a gente possa falar sobre todas as opções. Então, Record, Create Timeline. Vou criar a timeline aqui. Ok, já carregou uma vazia. Vou começar aqui colocando o record. Então, o que eu fizer a partir do momento que eu clicar aqui, o play já está valendo. Então, agora está gravando. Vamos lá. Levantei o meu fader. Fiz um preload. Agora eu vou dar o meu primeiro go. Vou colocar meu segundo go. Vou colocar meu terceiro go. Agora eu vou colocar, por exemplo, aqui um time flash. Aí está. Bom, agora eu vou dar um merge. Ok. Então, está gravado o meu timeline. Agora vamos mexer nas configurações de tempo e de timeline. Certo, então agora que eu gravei, se eu quiser eu posso começar fazendo algumas edições. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui o meu preload e utilizar o meu encoder para poder colocar ele um pouco mais para trás ou mais para frente. Eu vou querer, por exemplo, que ele fique em 1 segundo. Então, volta aqui 1 segundo e 00. Ok. Eu vou querer também que o levantar do fader comece um pouco mais cedo. Então, também posso deslocar ele um pouco mais para trás. Então, eu vou selecionar aqui fora, vou selecionar esses dois eventos e vou colocar um pouquinho mais para trás. Agora eu posso deslocar toda a minha linha também, se eu quiser. Por exemplo, aqui posso deslocar 1 segundo para trás. Então, eu vou colocar lá nos 5 segundos, por exemplo. E aí está. Então, né, se já está da forma que eu desejo e tudo mais, eu posso começar a mexer com as configurações de tempo e timeline. Certo, agora eu já deixei a timeline um pouco mais enxuta. Vamos entrar nas opções. Então, Options, seleciono aqui a timeline que eu estou editando. Então, aqui eu tenho Times e Timeline, que são os nossos temas de hoje. Então, dentro de Times, por exemplo, eu consigo editar dois itens: duração e tempo inicial, né? A duração, o padrão de uma timeline quando você cria ela, vir com 30 segundos. Porém, quanto mais itens você adiciona a ela, ela já vai aumentando essa duração automaticamente. Porém, né, como a minha no caso tem menos de 30 segundos, eu vou reduzir. Meu último item aqui, por exemplo, está em 15 segundos. Eu vou colocar minha timeline com 16 segundos. Podem ver aqui, ó, ficou escuro a parte de fora dessa timeline, ou seja, tudo que estiver fora dela não vai ter nenhum tipo de valor. Por mais que eu tivesse algum item lá, se eu viesse aqui e trocasse esse valor para um valor menor do que o que está fora da minha timeline, esses valores não serão disparados, não serão utilizados, não serão úteis para a minha timeline. E aqui eu tenho o Start Time, que é justamente o oposto da duração. Ele vai cortar o tempo, só que de trás para frente. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 10 segundos, significa que ele vai começar o timeline a partir dos 10 segundos, vai ter uma duração de 16 segundos, então ele vai até aqui 26 segundos. Então ele desloca a minha timeline aí, o tempo que eu defini aqui como Start Time, tempo inicial do meu timeline aí. Vou voltar para zero, para que ele comece aqui no ponto zero. Isso pode ser muito útil para quando eu tiver, por exemplo, vários timelines, né? No caso, dentro de um timecode, várias trilhas diferentes, e essas trilhas têm inícios em momentos diferentes. Então, se eu colocar o início de uma trilha, por exemplo, para daqui 1 hora ou 2 horas, apenas quando o timecode chegar nesse ponto que esse timeline vai ser disparado. E também relacionado a isso, dentro aqui do botão Timeline, eu tenho aqui as opções de ativado em 100% e ativado em 0% ou desligado. Isso vai definir como é o meu timeline, vai ser ativado dentro do meu range, ou seja, dentro desse espaço entre o começo e o final definido aqui dentro de times. Ok? Então, dentro aqui de timeline, então, quando entrar nesse tempo, o que vai acontecer com o meu timeline? Ele vai ativar automaticamente, né? Então, eu vou disparar aqui, por exemplo, vejam só, ele ativou automaticamente e jogou a nossa cena lá para cima. Ou, né, vou parar aqui o tempo. Se eu colocar em 0%, o que ele vai fazer? Vou apagar tudo isso aqui. Na hora que eu dou o play, vejam só o que ele faz. Ele ativa, mas não sobe o meu executor. Então, minha timeline está ativada, mas não está em 100%. Na verdade, ela está aqui em 0%, que foi o que eu defini. E eu também tenho o modo off. Eu vou dar o release para poder desligar a minha timeline e todos os meus executores. E aí quando eu der o play, vejam só, ele vai ficar aqui na cor amarela. Essa cor amarela indica que o meu timeline está rodando, porém ele está completamente desligado. Então ele não vai ter ação nenhuma. Ok? Então basicamente a diferença entre ativado em 100%, 0% ou off é que quando ele está ativado a 100%, ele já vai direto, no caso a intensidade do meu executor aqui, da minha track, é 100%. Quando está aqui, ele está ativado, Então você pode ver que o Go continua rolando. Porém, eu vou baixar aqui, quando eu dou o play, o Go continua rolando. Porém, vejam só, eu não tenho nenhuma intensidade saindo aí da minha track que está sendo controlada.
Já com o off, não. Com o off, nada está acontecendo. Então, vou dar um release, release. Então, quando eu dou o play com o off, vejam só, nada acontece, nem disparo, nem nada. Então, essa é a diferença básica entre esses três modes, tá? Vou dar o stop, vou colocar aqui em 100%, e aí quando começa novamente, mais uma vez já está em 100%. Então, quando ele chegar aqui no meu primeiro disparo, meu primeiro evento, ele já vai começar aí a rodar o meu timeline. Ok. Bom, o que mais que nós temos? Vejam só, quando chega no final do nosso timeline, a gente tem aqui o Kill Out of Range, né? No caso, desliga tudo que estiver fora deste tempo, né? Desse período que eu defini aqui do Times. Então, tudo que estiver fora, né, com o Kill Out of Range ativado, tudo que estiver fora, ele vai desligar, na verdade, né, o nosso timeline. Eu vou desabilitar essa opção e vejam só, vou colocar aqui o nosso cursor para frente. Quando eu der o play, quando chegou no final, o que ele fez? Ele continuou com o meu timeline. Então, se eu tenho alguma coisa aceso, eu vou até adicionar ali um item. Se eu tenho algum item que seja aceso aqui no final, por exemplo, vou colocar aqui para a gente poder gravar a nossa cena 4. Então, vou colocar para gravar, vou dar o play, eu vou dar o go para a minha cena 4 aí. Certo, vou dar um merge, e aí já tem a nossa cena número 4. Então agora nós temos a nossa cena 4, inclusive, né, como ela foi adicionada, ela aumentou o nosso tempo de duração, né, porque a gente editou esse tempo, mas depois adicionou algum item, então ele expande automaticamente o tempo de duração. Eu vou deixar assim mesmo. E no nosso timeline aqui, no caso, como o Kill Out of Range está desabilitado, a nossa cena número 4 vai continuar ativa até o final do nosso timeline, então ele vai continuar rodando. Então depois que terminou o tempo, em vez de matar tudo que está fora do range, ele vai continuar ativo. Então vejam só, vou dar o play a partir do meu cursor, e aí ele chamou o nosso Kill 4, mas continua. Com o Kill Out of Range ativado, o que ele vai fazer? Ele vai desligar tudo. Então essa opção, ela desliga qualquer coisa. Quando chega no final do timeline, ele simplesmente desativa. Ok? Bom, por último, o loop. O que o loop faz? Ele vai ficar loopando, né? Ele vai fazer com que ele volte no começo. Então, chegou no final do range do meu timeline, ele vai voltar no começo. Então, eu vou dar o play, né, a partir do meu cursor. Vejam só o que vai acontecer. Ele vai voltar do zero. Então, com o loop ativado, todo o nosso timeline ele reinicia, tá? Então, estou mostrando para vocês as diversas ferramentas, as diversas opções, né, para ter essas opções habilitadas ou desabilitadas. São essas as ferramentas que vocês têm aí dentro do timeline. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.